Olá, meu amigo, tudo bem? Aqui é seu amigo evangelista e escritor Samuel Teodoro. Hoje nós iremos comentar a lição de número 6 da CPAD, quarto trimestre de 2025. O título é o seguinte: A consciência, o tribunal interior. Texto áureo. E por isso procuro sempre ter uma consciência sem ofensa, tanto para com Deus como para com os homens. Atos capítulo 24, versículo 16. A verdade prática é o seguinte: diante da crescente degradação do padrão moral do mundo, o cristão deve apegar-se cada vez mais à sã doutrina, para ter sempre uma boa consciência. A leitura bíblica em classe está em Romanos capítulo 2. Romanos capítulo 2, versículo do 12 ao 16. E o versículo 16, precisamente, vai dizer o seguinte: No dia em que Deus há de julgar o segredo dos homens por Jesus Cristo, segundo o meu evangelho. Exatamente isso mesmo. Jesus vai julgar os segredos da humanidade segundo o seu próprio evangelho. Diante do tribunal de Cristo, nada ficará escuso, nada escapará. Eu estou falando nada, absolutamente nada. Todos os segredos serão descobertos. Então, meu amigo, eu já vou te dar uma dica. Se você tem algo aí que ninguém pode saber, tem um segredinho escondido que ninguém pode saber, revele ele antes, porque naquele grande dia, se você morrer sem a salvação, diz a palavra de Deus que todos os segredos dos homens serão descobertos. Então é melhor você confessá-lo agora e pedir perdão do que você guardar e levar para a condenação eterna. Muito bem. Aqui o primeiro tópico vai dizer o seguinte: antes e depois da queda, né? Aqui o do grego sineisis, saber com, a consciência é uma faculdade inata, ou seja, todos nascem com ela. E como um sensor instalado na alma humana, é uma capacidade dada por Deus para o homem discernir entre o certo e o errado, e assim orientar-se em suas decisões. Nós vimos que o primeiro casal, nós adotamos o padrão bíblico criacionista. Nós vimos que o primeiro casal, estou falando de Adão e Eva, eles tiveram o direito de escolher entre o certo e o errado. Mas, infelizmente, quando eles descobriram que eles escolheram desobedecer à ordem divina, eles foram abertos seus olhos. Eles viram que estavam nus. Muito bem. Direito natural, segundo subtópico do tópico 1. Quando a consciência acusa, não adianta tentar se esconder. Salmos 139, versículos 7 e 8. Quando a consciência acusa, meu amigo, não adianta tentar se esconder. Eu falo sempre isso. Quando se tratando aqui da consciência, os pecados ocultos, pode tentar se esquivar, pode tentar manobrar aqui na terra. Mas se morrer, aí, meu amigo, não tem mais como consertar. Não tem mais perdão. Eu falo sempre isso, que existem muitos pecados que foram sepultados e estão sepultados no cemitério, e juntamente com os pecados existem pecados ocultos que foram sepultados, né? E não foram confessados. Eu não vou falar que está condenado, mas pela palavra de Deus, nós vemos que enquanto a vida há perdão, há salvação. Mas após a morte não tem mais jeito. Segue o seu juízo. Muito bem. Segundo tópico, o funcionamento da consciência. Primeiro subtópico, nós vamos ler aqui. Antes do pecado conheciam, se tratando de Adão e Eva, antes do pecado conheciam somente o bem e viviam em plena alegria e paz. Ao pecarem, a consciência ecoou na alma, como uma voz secreta e incômoda. Exatamente. Antes deles pecar, viviam em plena harmonia, né? E viviam em plena alegria e paz. Mas logo após Adão e Eva pecarem, a palavra de Deus nos diz que os seus olhos foram abertos e eles descobriram a primeira coisa, que estavam nus e se envergonharam de ambos. Ambos se envergonharam um do outro
E quando o Senhor chamou eles, falou: Adão, aonde está tu? Nós vemos na Bíblia que eles se esconderam da voz de Deus. Eu falo sempre isso. Você quer descobrir, eu não estou generalizando aqui, dando uma de santarrão, porque até a palavra de Deus mesmo diz: não sejais demasiadamente santo. Quer dizer o quê? Não sejais santo ao extremo, a ponto de dizer que todos estão errados e só você está certo. Mas uma coisa é notória: quando a pessoa ela anda se escondendo demais, não vai dar satisfação de nada, não participa mais de ceia, não está nem aí com nada, sumiu da igreja, afastou, foi embora. Ah, meu amigo, tem algum pecadão escondido. Porque a primeira coisa que o ser humano fez, chamado Adão e Eva, quando eles pecaram, diz a palavra de Deus, não é eu que estou falando, a palavra de Deus nos diz que eles se esconderam. Coisa triste, meu amigo. Coisa triste é o ser humano se esconder da presença de Deus. O segundo subtópico, o tópico 2, vai dizer o seguinte, eu estou lendo aqui partes, né? Eu estou fazendo um comentário um pouco mais preciso da revista. Diz o seguinte aqui, num parágrafo, do segundo subtópico do tópico 2. A mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e eu comi. Sabe o que é essa fala de quem que é? É do cabra mesmo, é dele mesmo, é do Adão. O Adão ficou tão envergonhado de falar com o Senhor Jesus, que ele já foi se desculpando. Ah, tá vendo, Senhor? A mulher que o Senhor fez para mim estar do meu lado aqui, comeu da árvore e me deu. Aí você pensa que Eva assumiu a culpa? Assumiu nada, meu amigo. Se escondeu novamente. Eva, sabe o que Eva falou? Senhor, foi a serpente que me enganou. E, meu amigo, se pudesse a serpente falar aqui também, com certeza, a serpente falar, não, foi tal coisa que me intencionou a estar aqui falando essa palavra com a mulher. Muito bem, você vê que ninguém assumiu a culpa aqui. Mas aqui no último parágrafo do subtópico 2, do 2, vai dizer o seguinte: a confissão e o afastamento do pecado são o remédio para a alma. Meu amigo, esse é o maior reconhecimento e o maior conselho que eu tenho para lhe dar, o reconhecimento de um pecador. Aquele que confessa e deixa, alcança a misericórdia. Se você pediu perdão dos seus pecados, não adianta você conviver com ele de novo. Sabe o que vai acontecer? Você não foi redimido. Você não foi curado. Por quê? Porque o porco, ele é limpo, mas você solta o porco novamente, ele vai de novo na lama. Não, meu amigo, não podemos ser igual ao porco, não. Se nós pedimos perdão dos nossos pecados, se nós pedimos perdão dos nossos feitos, e vamos de novo se lamar de novo na mesma porcaria, na mesma sujeira, não, meu amigo, deixa, confesse e deixa, que você alcançará misericórdia. Mas dura coisa é o ser humano viver na vida de pecado e não quer se afastar. O terceiro subtópico, o tópico 2, diz o seguinte: o debate no tribunal. Aonde que é o tribunal? É a consciência do ser humano. Coisa mais terrível é quando a consciência do ser humano não acusa mais pecado. Sabe quando o pastor fala, ciclano fala, a palavra é pregada na igreja, a palavra é pregada na rua, é evangelizada, é ensinada, e o camarada, ou o homem ou a mulher, seja quem for, não quer reconhecer o seu erro. A consciência não está mais acusando, mas coisa boa é quando na primeira oportunidade que a palavra é pregada, o ser humano já reconhece o seu estado depravado e pecaminoso e reconhece a sua impureza e pede perdão. Porque eu falo sempre isso, o erro não é pecar. Todos nós pecamos, eu peco, você peca, não adianta. E a Bíblia nos diz que aquele que diz que não peca já pecou. Mas coisa feia e coisa horrenda perante Deus é pecar e não pedir perdão. Por quê? Porque temos um grande exemplo, o rei Davi. Ele pecava, mas pedia perdão para Deus. Saul, tô nem aí, pequei mesmo, tô nem aí, e peco de novo. O que aconteceu com Davi? O que aconteceu com Davi e o que aconteceu com Saul no final? É só você examinar a Bíblia lá que você vai ver o que aconteceu.
Mas diz assim: o debate no tribunal é a consciência. A consciência costuma entrar em longos debates com os pensamentos que a questionam e aprofundam a análise das ações. É isso que acontece. O primeiro pecado é da acusação. Aí vai acusando. Meu amigo, você pecou. Minha amiga, você pecou. Fulano, você vai pedir perdão? Aí a palavra é pregada na igreja e ele fala: não, não é para mim, é para outro. Ou às vezes, você sabe o que acontece que eu presto atenção? A palavra é pregada e a palavra está batendo no pecado, mas ele pega aquela partinha minúscula da pregação boa, que ele fala só, vou pegar só essa palavra aqui. Ah, pega aquela palavra assim, oh Senhor, muito obrigado. Mas a palavra não foi essa, a palavra foi para consertar o erro, mas ele pegou só 10 segundos da pregação e falou assim, oh Senhor, muito obrigado por ter falado comigo. Falou nada, Jesus estava falando para o camarada, ou para quem for, consertar o erro, mas não, coisa triste é quando a consciência não acusa mais. Eu falo sempre isso, meu Deus do céu, eu já passei por certas situações como essa. Você fala para o camarada está todo na vida errada, o camarada, você sabe que está fazendo as coisas erradas mesmo. Aí chega e fala, não, aí começa a dar aquelas desculpas, e vai ficando na igreja, vai ficando. E você vai falando e não acusa mais nada. Ô, situação terrível. Mas diz assim um terceiro subtópico aqui, o terceiro tópico, melhor dizendo. A consciência é falível. Ô, meu amigo, cuidado, a consciência é falível. Primeiro subtópico do terceiro diz o seguinte: a Bíblia menciona consciência defeituosas, cauterizada, insensível ao pecado. Frase legalista, essa aqui. E contaminada ou corrompida. A consciência, ela tem todos esses defeitos. Não adianta. A consciência tem todos os defeitos. Deus, ele fez algo no ser humano muito lindo, muito maravilhoso. Nós chamamos de padrão moral. Deus fez o padrão moral dentro da mente do ser humano. Pecado é pecado aqui nos Estados Unidos, na Croácia, na Grécia, na Rússia, na Ucrânia. Pecado é pecado. Matar é pecado aqui, é pecado em qualquer lugar. Se prostituir é pecado aqui, é pecado em qualquer lugar. Falar mal do seu irmão, do seu companheiro, seja quem for, é pecado aqui e é pecado em qualquer lugar do mundo. Isso é pecado, não adianta. Padrões moral que Deus implantou no mundo. Um segundo subtópico do tópico 3 é o seguinte: Deus, o supremo juiz. E a Bíblia nos diz que Deus, ele é o nosso defensor, nem advogado ele é, porque tem um advogado de acusação. Ele é o nosso defensor, realmente, ele está aqui para nos defender, abrogar as nossas causas válidas, vencidas, e ele vai e abroga. Muito bem, mas diz a palavra de Deus que ele voltará como juiz para julgar, não os salvos, mas aqueles que desobedeceram e não se consertaram diante dele. Deus vai vir como supremo juiz. Ele é o nosso defensor, mas Cristo vai julgar, seja por bem, seja por mal, seja pelas atitudes corretas, pelas atitudes certas. Não adianta se excusar. Diante de Deus, ninguém vai escapar. A conclusão dessa lição 6 vai dizer o seguinte: devemos manter nossa consciência sempre pura, renovada e iluminada por meio do contínuo estudo da Bíblia. Nossa infalível regra de fé e prática. Se ela nos acusa, não nos esqueçamos, o sangue de Cristo é poderoso para purificar a consciência de todo aquele que arrependido confiar no poder do seu sacrifício. Cheguemos sempre a ele com inteireza de fé. Então está aqui, meu amigo, a lição de número 6. Muito importante, por sinal. Muito linda, muito plausível, e medite nela, neste comentário preciso que eu fiz aqui. Os meus comentários das lições bíblicas são precisos, não é estendidos, não é para explicar toda a lição. Mas é um comentário muito profundo e preciso. Só as coisas tácitas que eu preciso estar falando da lição mesmo. Mas eu vou compartilhar um pensamento com você. Certa vez havia um irmão que falou para mim assim: Samuel,
Quando eu era do mundo, eu fiz isso, ó. Matei fulano, fiz isso, aquilo outro, fiz aquilo outro. Aí eu falei assim, calma aí. Fez, fez. Mas você já pediu perdão para Deus? É, eu pedi, pastor Samuel, pedi. Na rua mesmo, uma pessoa me abordou, eu falei isso para ele. Você pediu perdão para Deus? Pedi. Você já foi para a justiça também confessar esses atos que você cometeu? Porque para a justiça, até hoje, eles estão investigando isso aí. E eles estão investigando e é você. Você já foi lá falar desses casos aí que aconteceu? Ele falou, não, não precisa pedir não, porque Deus me perdoou. Eu falei, calma aí, meu amigo, não é assim não. As coisas de Deus não é tão bagunçada assim não, do jeito que você pensa, não. Não é nem bagunçado, não é tão... E não é bagunçado do jeito que você está pensando, não. As coisas de Deus é santa. Você está com risco de a sua salvação ser anulada. Você não será salvo possivelmente, porque o seu pecado está encoberto, está oculto. Coisa grandiosa que eu tenho também para te dizer, eu falei para ele, eu conheço uma mesma pessoa que estava no seu estado, mas ele confessou diante de Deus, foi nas autoridades, confessou também, não demorou muito, foi 3, 4 meses, ele foi solto. Por quê? Porque Deus foi realmente o seu defensor. Mas coisa triste é você não confessar. Ele falou, não, não vou confessar não. Eu falei, eita, meu amigo, você está num caminho muito complicado. Comece a orar a Deus, que Deus vai te mostrar que você está totalmente errado. Você viu, meu amigo, que existem pecados que às vezes nós achamos que não tem nada a ver e tem tudo a ver? Cuidado, o tribunal é a nossa consciência, mas o juiz, ele vai descer para julgar. E diante dos olhos, diante da Suprema Corte Celestial, aonde o varão que vai nos julgar é o próprio Cristo, diz a palavra de Deus diante do nosso juiz, que hoje é intercessor, nada vai ficar encoberto. Que Deus te abençoe.